Página 159. Desigualdade das riquezas. A senhora que escolheu, né? Pode começar. Divide aí até o parágrafo, depois o Ayrton pega lá. Aliás, né? Ele pega no aliás. 159. 159. A desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Continua? Ayrton. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos grandes empreendimentos úteis. Se Deus concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem e nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. Perdi aqui. É certo, mas em si. É que você foi tão pouquinho, né? Foi pouquinho, né? Cadê o vídeo? Terceira linha. O último. Tô perdido, continua um pouquinho mais.
É certo que, se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas, se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos e nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. É por isso que elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as espécies cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei de caridade. Interessante a observação que nós podemos fazer ou extrair, em princípio, desse texto da desigualdade e da riqueza, é que é um tema recorrente. Todo mundo acha que deve ter mais. É difícil a pessoa se dar por satisfeito com aquilo que tem. E eu não falo isso por ninguém, não, eu falo por mim mesmo. A gente nunca sabe quanto é o limite. E o limite é fácil. É o limite até onde não avança no outro. Não é? Porque as pessoas roubam até hoje, enganam, matam, lesionam os interesses dos irmãos de caminhada porque querem ter mais. Não se dão por contente com aquilo que tem. E isso é interessante quando a gente olha para uma mesa farta para refeição, né, dona Célia? Não adianta, a gente não vai conseguir comer mais do que meio quilo, não é, Ayrton? Não dá. Por mais finas iguarias que tenha em uma mesa, não dá. Vocês conseguem só comer 250, 300, 400 gramas, 500 gramas e acabou. Então, nós temos mesmo orgulho e vaidade, como diz o Evangelho, e temos que tomar cuidado sobre esse pensamento, não se dá por satisfeito. Eu devo contar, dona Célia, permita-me só uma consideração, e eu gosto de trazer o Evangelho. Muita gente acha que isso é meio estranho, mas o Evangelho é para nós, não é para os outros. E eu às vezes cito casos da minha vida, porque são acontecimentos que eu já aprendi nesses quase 80 anos, que eu, aliás, vou completar. Vou completar. Agora esse mês, no final do mês. Mas eu tive uma época, por circunstâncias profissionais, eu acabei ficando com uma loja que tinha aqui, eu e o Miguel Maluf. E no fim nós fizemos uma parceria, dividimos, dei o telefone para ele, e fiquei com o resto da loja na execução. E eu acabei tendo 35 ternos, 40 ternos, porque não vendia. Dona Célia do céu. Aí eu tinha camisas, roupa. Uma de manhã, E aquela época eu saía todo dia de terno, na sticker, porque ainda fazíamos audiência, isso faz uns 40 anos. E depois aqui com a casa, eu fui aprendendo, falei, mas cada coisa absurda, rapaz, não adianta, não dá para trocar um terno cada, é o que o senhor está falando. Vou trocar um de manhã, um no almoço, não dá. Então, o que precisa é aquilo. Hoje eu tenho 2 ou 3 ternos lá, e esses dias ainda tirei do guarda-roupa, falei, isso aqui eu vou usar essa calça, senão vou perder a calça do terno. Eu desparelhei, porque agora eu não uso mais. Mas eu estou contando isso para mostrar a que nível a criatura humana chega. Não adianta ter 10, eu tenho uma coisa com o número 10. Outro dia eu pedi a minha secretária para comprar essas canetinhas aí, eu descobri que tem uma, né, que é a que eu gosto, a mais grossinha. Aí eu falei para a dona Fátima, compra para mim, por favor. Compra 10. 10 caminhões, não vai escrever com guarda. Mas você vê a minha mesa, eu tenho caneta de tudo quanto é.
Eu tenho uma mais bela que a outra. Eu tenho até aquela que tem o monte assim, não é? Como é que chama aquela caneta? Blanc. Mont Blanc. E a Mont Blanc está lá, eu não assino nada. E uma mais bonita que a outra, tem umas 20 canetas. Mas agora eu uso essa aí. Aí eu falei, compra 10. É uma mania que nós temos de querer ter mais. E é necessário para nós só o ar que nós respiramos. Meu Deus. É necessário o recurso? Sim, é necessário. Pode ter um carro bonito? Pode. Pode ter uma casa? Pode. Não precisa ter 10. Não tem cabimento essas coisas. E eu estou me lembrando desses fatos assim para começar o nosso evangelho, porque é realmente... Qual é o motivo da desigualdade? Diga aí, Ayrton. Por que nós temos essa desigualdade? Você que leu o texto a esse respeito, por favor. Bom, o texto fala muito para nós, claro, né? Esse nosso desejo, como disse o Dr. Jaime, sempre ter mais, né? E muitos precisam, se a gente for analisar, olhar friamente a realidade, né, do mundo, a realidade do nosso país e outros países em pior situação do que a nossa, né, a gente vê que a desigualdade realmente ela é muito grande. E essa desigualdade acaba motivando, né, motivando sonhos, lógico. Né? Quero ter isso, gostaria de ter aquilo, porque eu vejo isso, porque eu vejo aquilo. E agora, ainda mais comumente, com televisão, com celular, com não sei o quê, a gente tem acesso a todas as coisas do mundo rapidinho. Tem uma novidade aqui, você está com um aparelho de telefone aqui, você comprou, faz 3 meses, já aparece outro da mesma marca, com um negocinho diferente, uma câmera lá, eu preciso ter esse. Então, é uma coisa maluca, né? Porque ainda pode comprar, né? Mas não deixa de ser sonho para quem não pode, não tem como comprar, né? Então, assim tem esse questionamento dessa grande desigualdade da riqueza, distribuição no mundo, que é uma realidade, a gente sabe disso. O mundo sempre foi assim, né? Com muita desigualdade, e em épocas anteriores havia muito mais desigualdade ainda do que hoje, embora hoje seja muito palpável, porque naquela época quem tinha dinheiro tinha, o povo vivia em miséria absoluta. E imaginar esgoto, água encanada, não, né? Então isso sempre foi motivo de olhar, né? Olhar para cima, ver os outros tão bem vestidos, não sei o quê. Você olha, quando você vê aqueles filmes mais antigos, de épocas passadas, você vê uma diferença brutal. Mas se a gente for pensar bem, e o Evangelho foi bem claro para nós hoje, nós passamos por várias e várias encarnações já. Não vamos terminar por aqui, porque a gente tem ainda muito para fazer, muito para acertar. Nós não vamos sair daqui iluminado, santificado e já chegar lá nos braços de Deus. Não vamos de jeito nenhum. Temos muito que caminhar, muito que aprender, muito para fazer, segundo as orientações todas que estão por aí. Se a gente fizer uma meia-culpa, né, como se fala na igreja, né, minha máxima culpa, nós vamos ver que erramos frequentemente, com maior ou menor gravidade, mas a gente incorre no erro. Então não vai ser tão já, então nós vamos ter que aprender muito. Mas o Evangelho nos fala. Tantas encarnações que nós tivemos, e nós vamos alternando tudo em nossas encarnações com o objetivo de passar pelas mais diferentes experiências e adquirir essas experiências, e aprendendo com essas experiências. Então nós já fomos e voltamos como homem, como mulher, sabe Deus lá quantas vezes, só Ele sabe, a gente não sabe, né? Fomos e voltamos pobres, remediados, um pouco melhor, milionários, sabe lá quantas vezes também. Podemos ter sido reis, príncipes, barões e sei lá o quê, mas também mendigo de ficar na porta da igreja de mão estendida. Então todas as nossas encarnações vão dando para nós experiências diferentes. E é aquilo que nós atravessamos hoje, como já vem sendo desde que o homem se conhece por homem, 200 mil anos por aí, né? Por quê? Porque também nós vamos colocar que as experiências são diferentes. Então cada um de nós tem uma visão do mundo, encara o mundo de uma maneira. Outros têm uma ânsia imensa de ter. Faz coisa certa, acaba fazendo também coisas erradas, até nessa ânsia de querer ter e de querer ser. De preferência ter e ser, né?
E quando não é ele que tem e é, aí vem neto, vem filho falar, sabe, está falando com quem? Você conhece meu pai, sabe meu sobrenome? Todas essas coisas. E na realidade, se a gente for ver ao pé da letra, como o próprio Evangelho coloca, se não houvesse essa disparidade muito grande, né, da fortuna, distribuição da fortuna, e se todo mundo tivesse igual, né, haveria aí uma dificuldade muito grande até para nós sobrevivermos. Por quem de nós que tendo o mesmo que todos têm, uma igualdade, se sujeitaria, por exemplo, a trabalhar no campo? Simples. A produção do arroz, a produção do feijão, a produção do arroz lá, pisar na água, ficar dentro da água, né? É verdade, eu já vi isso, muito bonito. Né? Quem se sujeitaria, por exemplo, com todo mundo ganhando a mesma coisa, tendo as mesmas coisas? Quem que iria lá colocar a trabalhar? Trabalhos mais humildes e por isso não deixam de ser absolutamente meritórios, porque são necessários. São necessários. Fica 3, 4 dias, por exemplo, com o lixo recolhido dentro de casa. Tem alguém que recolha. Aí já começa a se esbravejar. Então aí começa a reconhecer o valor do trabalho. Os trabalhos mais humildes, mais simples. Né? Então Deus nos fala, Ele nos coloca isso. Nós já passamos por fases diferentes. Essa fase por que passamos pode não ser a melhor das quais nós passamos. Né? Até porque nós sempre vamos querer mais, como o Dr. Jaime disse, a própria da nossa natureza. Até por passar dificuldades. E passamos mesmo, todos nós passamos dificuldades. Mesmo quando é dificuldade financeira, é uma dificuldade de saúde, né? Se eu tivesse mais dinheiro, podia ter um tratamento melhor, etc. Poderia ter até um tratamento melhor. Mas, como nós bem sabemos, né? Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Então Ele sabe sempre o que é melhor para nós, nossos erros para nós aprendermos, e mesmo fazendo muitos erros, não deixamos de ainda cometer erros novamente. Nós sempre cometemos, sempre, até que nós atinjamos assim um equilíbrio melhor entre os nossos pensamentos de lógica, de relacionamento e tal, e os nossos desejos mais profundos e mais íntimos, mais ligados à vaidade, ao egoísmo, do que à própria necessidade de si. Então, o Evangelho deixa para nós bem claro isso. Passamos por muitas coisas, podemos já ter ido de um extremo a outro em encarnações anteriores, mas cada encarnação para nós é um aprendizado novo. E é assim que nós precisamos encarar todas as dificuldades que temos. Ô Vitor e amigos queridos que aqui estão, tudo isso que o Ayrton falou está ipsis verbis com a própria vida e o próprio texto do Evangelho. O que me chama a atenção sempre é porque todos os homens não são igualmente ricos. E aí responde aqui, não são, por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes. Isso atende à lei de progresso, à evolução de todas as criaturas. Imagina você um médico, um cirurgião, que faça um transplante do coração. Eu não tenho habilidade para isso, não estou treinado, não tenho inteligência para isso. Precisaria ter no meu cabedal de conhecimento muita coisa. Então, quer dizer, as pessoas não são iguais. Um país aqui que eu me lembro, que é do meu tempo, a Rússia, teve esse negócio do Estado toma conta de tudo. Então, o que aconteceu? Ninguém produzia mais, porque não tem interesse. Por que eu vou melhorar a minha vida? O Ayrton falou com tanta propriedade, mas eu quero comprar alguma coisa a mais, quero comprar uma televisão de 18, de 25, de 30. É válido isso. Essa é a razão pela qual não tem pessoa que trabalha demais. Ele pode ter mais. Então diz aí o texto do Evangelho, esclarecendo que eles não são igualmente inteligentes. E por que não são igualmente? Porque não fomos criados tudo ao mesmo tempo. O Senhor da vida não nos criou tudo no mesmo tempo, numa safra só e só, o soltou. O Pai trabalha até hoje e eu também, disse Jesus. Então quer dizer que, dessa maneira, aqueles que estão mais atrás não conseguiram ainda atingir esse elemento,
É natural que ele não tenha todo o dinheiro. E afinal de contas, por que todo o dinheiro? O que você faz com o dinheiro? O último senador aí, o deputado que foi preso com dinheiro e o outro nas cuecas, não resolveu nada. Mas o que com o dinheiro? Dinheiro é papel, gente. Eu sei que a pessoa mata, morre por isso, não é rouba, mas dinheiro é papel. É papel como é papel higiênico. Então, não são por uma razão muito simples, diz o Evangelho. É que eles não são moderados. Quer dizer, imagina se eu precisava ter 30, 35 ternos. Embora a minha profissão exigisse que eu trabalhasse de terno. Não precisa de tudo isso. Não tem moderação nenhuma nisso. Com 2, 3 dá para fazer também a mesma coisa. Não é, Vitor? Então, e também não são inteligentes, não são ativos, quer dizer, tem cara que trabalha, levanta, trabalha, sem falsa modéstia, eu já vou fazer meus 80 e eu ainda estou trabalhando. E é claro que eu estou trabalhando segundo as minhas forças, não é, dona Célia? A minha resistência. Porque Deus não pede a ninguém, a mim, a você, a ninguém, que receba carga pesada nas costas, Ele só dá aquilo que nós podemos carregar. Mas estou trabalhando, e trabalhando eu vou ser útil à minha vida, à minha família, a mim mesmo. Aí eu e a Ayrton saímos de manhãzinha, às terças-feiras, para ir para o programa da rádio. Nós ficamos lá quase 1h30, né, Ayrton? Fazemos aquilo que podemos. Então ele diz, e não são ativos e laboriosos para adquirir, e nem moderados e previdentes para conservar. Tem cara que não tem moderação. Está cheio de gente pródiga aí, que gasta de qualquer jeito. E eu aprendi que não é assim. Eu preciso. Então agora não vai ter 10 canetinhas, não. Vai ter 1, 2. Para que eu preciso disso tudo? A gente precisa ter moderação nas coisas, né? Aí você vê uma mesa farta e você... Não, come só o que vai dar. Nada mais, porque vai fazer mal, o organismo não aceita. Então, aliás, é um ponto matematicamente, o Ayrton falou isso, demonstrado que a fortuna igualmente repartida, se você dividir tudo, não dá nada para ninguém. E outra, que o Evangelho fala também, é só aquilo que nós precisamos para poder viver, não mais, não é necessário mais. Mas aquilo, e é isso que a mim me causa, não surpresa, mas uma observação sincera. Boa tarde. É que eu, por exemplo, já contei aqui várias vezes, e quem me conhece sabe que eu contei a minha infância dizendo que eu passei grandes dificuldades na infância, que não foi privilégio meu, muita gente passou. Mas eu precisava passar aquilo para valorizar a vida. Provavelmente, eu na encarnação já tinha abusado, não soube fazer bom uso daquela fortuna. Então agora, você nasce pobre para poder aprender a humildade. E o Evangelho fala que se nós dessemos a cada um a divisão de todos os bens, não ia dar para ninguém. E Deus muda de mão a fortuna para que a fortuna se torne produtiva. Nós não podemos enterrar os talentos e deixar lá e depois dizer para o Senhor, quando Ele vier cobrar, eu sei que o Senhor quer colher onde o Senhor não plantou, então eu enterrei aqui para te devolver. O Evangelho fala isso. E ele fala, mau servo, né? Eu devia deixar na mão dos agiotas, então, que vai render alguma coisa. E é o senhor da vinha que saiu. E depois chamou os fâmulos para prestar conta. Então é isso, as pessoas experimentam ter o poder do dinheiro para depois ter menos. O Ayrton usou uma expressão que é curiosa, mas é verdadeira. Sabe com quem está falando? O nego bate no peito, sou filho de não sei quem, eu sou não sei quem. Você é filho de Deus, como todos nós, acabou. Mas a pessoa tendo dinheiro, às vezes não está nem no bolso, viu? Nem no banco está, e nem no Banco Central. Não sei, Vitor, se a gente sabe disso, se todos sabem disso, que lá no Banco Central não tem o nosso dinheiro. O Fort Knox, nos Estados Unidos, também não tem. O ouro. Convencionou-se modernamente de que os dinheiros seriam substituídos por ouro. Não é?
Mas aí então ele põe um vale, o governo emite lá não sei quantos bilhões, põe um vale no Tesouro Nacional, não tem nada. Aí então você pega a notinha, paga isso ao Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional nosso não tem vale nada. E nem também o dos Estados Unidos ou outro. Eles não substituem aquilo por ouro, não. Então, qual é o valor que nós estamos tendo, brigando, lutando, matando as pessoas por causa disso? Por causa desse dinheiro? As riquezas têm que ser distribuídas como elas estão. E por isso Deus nos deixa o livre-arbítrio para escolher. E também a capacidade que nós temos de enfrentar a vida, cada um numa profissão. Acha então que o camarada que varre a rua não tem mérito? Tem sim, senhor. Se não for aquele que vai limpar a sala de cirurgia, fazer a asepsia, como é que o médico chega lá? As bactérias tomam conta de todo mundo. Vai abrir o cidadão. Então todo mundo é importante. O guarda é importante, a dona de casa é importante, a empregada doméstica é importante. Eu acho que a empregada doméstica é uma coisa extraordinária. Ainda no Brasil nós temos, tem lugar que não tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é bicho raro. Então, todos nós somos importantes. E ganhar o dinheiro, ou não ganhar, ou ganhar na proporção necessária. Eu me lembro aqui, viu, Vitor, tinha um confrade que vinha assistir o nosso Evangelho quinta-feira, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. E um dia ele falou assim para mim, ele apareceu com um nenezinho aqui, e ele falou, doutor, o senhor sabe, acho que estavam falando sobre esse tema mesmo. E ele me falou assim, o senhor sabe, será que o senhor me responde o que acontece? Porque vai chegar o 13º, eu já gastei o 13º, já não tenho mais. E tem mais, o dinheiro chega na minha mão, ele entra aqui e já sai na outra. Por que isso, hein? Tem alguma explicação? Eu falei, tem sim, tem explicação, você usou muito mal o dinheiro na outra encarnação, agora ele não para na sua mão. Não adianta parar, porque o dinheiro não é para ficar parado, o dinheiro é para andar, para circular. Quando você compra uma roupa, uma camisa, ou um automóvel, você está mobilizando uma riqueza enorme, aquele que trabalhou, aquele que vendeu peça, aquele que confeccionou a roupa, você está movimentando a vida, é indispensável, mas com moderação. Não pode estar jogando tudo fora. O pródigo joga tudo fora, ele quer comprar tudo, ele precisa de uma casa, ele quer 10, ele quer ter a ilha, não sei de onde, ele quer... Mas vamos devagar, e o Evangelho está falando bem isso. Vamos trabalhar para a nossa melhora, né? Para a nossa reforma. Eu acho curioso, a pessoa vai no shopping e fala, eu gostei tanto daquela blusinha, mas não vou comprar, porque eu preciso guardar o dinheiro. Para com isso. Compra a blusinha, você gostou? Compra a blusinha. Eu estou falando isso para a mulher. Compra a blusinha. Mas eu tenho 10, então não precisa comprar. Você não vai usar as 10 de uma vez. Não é verdade. Dona Célia, não é verdade. A nossa maneira de comentar o Evangelho pode parecer, aos menos avisados, meia coloquial, né? Mas é isso, é a vida aqui colocada no nosso dia para que a gente saiba como proceder aí fora. Eu falei o negócio da canetinha para vocês saberem que é um vício atávico que eu preciso tirar. Eu uso as 10? Não, eu uso uma só. E dura pra caramba. Então, depois, quando acabar, eu compro outro. Vamos comprar 50 quilos de arroz. Aí é só ir ter a Dona Célia em casa. Para que isso? Vamos comprar 1 quilo, quando acabar, eu compro outro. Não é assim, Dona Célia? Então, a vida é simples, a vida é bonita, a vida é bela, a vida é maravilhosa. Deus sabe o que faz. Ele sabe onde você mora, Vitor, onde eu moro. Ele sabe das minhas necessidades. Como que ele não vai dar para mim o que eu preciso? O problema, às vezes, é que a gente quer mais do que merece. Mas Deus não deixa faltar nada para nenhum dos seus filhos. Quanto à alimentação que o Ayrton falou, é verdade. Mas não falta. Vai lá no Ceasa para vocês verem o que jogam fora de alimento. E tem gente passando fome. É a má distribuição, é o orgulho que nós temos, a vaidade, a soberba. Porque plantando... cai na terra e 1 grão faz 1 milhão. Deus deu tudo o que nós precisamos, nós não sabemos trabalhar. Mas sim,
nós não podemos dizer que não somos ricos, nós somos riquíssimos. Afinal de contas, eu, você, ele, ela, todos nós, somos filhos do Eterno, somos filhos do Senhor da vida, Senhor do mundo e dos mundos. Então, devagar, vamos sim trabalhar, agradecidos a Deus, como vamos fazer agora, fechando os olhos, e dizendo em nome de Jesus ao nosso Pai, que estamos gratos por tudo que recebemos, que a riqueza que nós temos maior é a nossa família, é a saúde, é o nosso corpo físico, é a nossa inteligência, é poder trabalhar, é poder ser pleno com todas as pessoas que nos cercam. Por isso, Senhor, muito obrigado pelo que está nas nossas mãos, sejam os amoedados, sejam os outros bens, os talentos que Tu nos concedeste, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esta casa, pelos amigos que estão aqui, que nos ajudam, que nos amparam há tanto tempo. Vamos indo para 100 anos, caminhando sério para 100 anos de fundação, pelo trabalho amoroso de Batuíra, Sr. José Rampaz, o nosso patrono, Flora Luz e todos os espíritos mentores, Dr. Barreto, que aqui trabalham edificando esse bem, esta riqueza que nós temos, pelos amigos espirituais que nos ajudam, a riqueza dos nossos anjos da guarda que estão atentos às nossas necessidades, olhando o que precisamos, para que jamais possamos nos esquecer que nós somos filhos do Senhor da vida, portanto nada nos faltará. E o Senhor da vida sabe onde cada um mora e o que necessita. Por isso, Senhor, muito obrigado por tudo. Queremos aproveitar para te pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos desta casa, estejam eles onde estiverem, por nossos familiares, por nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, por todos, Senhor, nesse mundo que enfrenta a pandemia, nós te pedimos, Senhor, que nos ajude e nos dê força para podermos atravessar este mar bravio para chegar ao porto seguro. No momento em que for distribuído as energias celestes para os nossos amigos aqui, tanto os de um lado como do outro da vida, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que fortaleça também as nossas vidas e que possamos terminar o nosso dia de hoje com muita paz nos nossos corações. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre.